Começando mais um Falazada, então, com o B-Rap. Hoje com as... Mais 2 rótulos, Rodrigo. Esses rótulos aí ficaram bonitos. Colecionáveis, hein? Ipa. Bem colecionáveis. E a vermelhinha é a Pale aí, ó. É. Experimenta, pede lá no Mureto, chopp aqui de lei. Exatamente, tem preferência pela verde. E hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial aqui na nossa região, conhecido por vários advogados aí, né, aqui da nossa redondeza e de outras áreas também. Prazer recebê-lo aqui, o professor Cirlei, né, que é diretor da FDCL, e vai contar para a gente hoje um pouco sobre a trajetória dele, a trajetória vasta e as novidades que a FDCL está trazendo para a região, o que ela já fez também, né, Cirlei? Tem muito assunto para a gente falar aqui hoje. Prazer é todo meu estar aqui com vocês, Rodrigo, Marco Túlio, Falazada, para esse podcast que eu considero muito especial para nós da FDCL. Legal demais. Cirlei, eu queria te perguntar, assim, já para a gente iniciar nesse bate-papo, na minha família, por exemplo, o lado do meu pai, todo mundo é formado em Direito, e eu sou o único que não. Eu fiz engenharia. Você teve alguma referência na sua família que te levou para esse caminho, ou você resolveu mesmo? Ô, Rodrigo, comigo foi exatamente o contrário. Eu não tinha nenhuma referência no direito. Então, o direito foi uma novidade para a minha família, tanto pelo lado da minha mãe, que a família é bem numerosa, só primos pelo lado materno tem 78 primos. 78? Então, Quase uma galera. Já o lado paterno é um número menor, acho que são 18. Então, na área jurídica, eu fui primeiro. Eu tenho uma 100 prima. primos? 100 primos? 100 primos. Eu não de primeiro grau. Eu não tenho 20 primos. Eu não tenho. Eu tenho muito primo também. Que é isso? O bom é o Natal da família vá. Agora até que... O problema é reunir todo mundo, né? Como é que você bate 100 agendas? Quando os meus avós maternos faleceram, aí acabou que foi dividindo a família. Porque antes, quando os meus avós eram vivos, nós nos reuníamos na casa dos meus avós, em Capela Nova. Ah, você é de Capela Nova? Sim, a família da minha mãe é de lá. Do meu pai de Santana dos Montes. Tudo Mas, na na região. verdade, meus pais são primos de segundo grau. Então tudo... Tudo em casa. O que é isso? Tá tudo ligado. tudo em Não, casa. então você conhece Capela Nova inteira. E Santana E também. Santana também. Então, a Graça é de Santana, né? A Graça é de Santana. A Graça trabalha com a gente na 147, ela é de Santana. E Santana é grande? Não, Eu pequeno não me também. recordo. Eu não sei exatamente hoje quantos mil habitantes, mas é bem próximo o número de habitantes. Santana e Capela Nova é bem próximo. E em Capela Nova mesmo, você já não quer fazer direito e veio para Lafayette, ou você já Não, na verdade, os meus pais eles residiam na zona rural de Santana dos Montes. E quando eu estava completando de 4 para 5 anos, eles se mudaram aqui para Lafayette, porque eu tenho 2 irmãs, e lá em Santana não tinha o ensino fundamental 2, que na época era chamado de ginásio. Mas meus pais se mudaram aqui para Lafayette para que as minhas irmãs pudessem estudar. E aí... Aí você veio junto. eu vim junto para Lafayette. E você é o mais novo? Sim, eu sou mais novo. Você é o mais novo. É. E aí, quando você não veio para fazer o ginásio, suas irmãs que vieram... Sim, eu era pequeno, aí eu fiz o ensino fundamental aqui em Lafayette, fiz o ensino... Hoje, o chamado Ensino Fundamental 2, que é antiga de quinta ou oitava série. Hoje isso mudou significa, tudo, inclusive, né? uma coisa que eu para mim, quando a pessoa fala, tô no... Sei lá. Nono ano. Eu fico pensando assim, o que é isso? Porque na minha época era primeira oitava. Exato, Primeira oitava. E agora... Agora mudou. O antigo mudou. pré tornou-se o primeiro ano. E aí os anos foram sofrendo alterações. Hoje nós temos do primeiro ao 9º ano no ensino fundamental. E aí, você estudou em Lafayette todo esse período, até chegar na graduação? Como que Sim, foi? o ensino médio eu estudei no colégio estadual aqui, o Narciso de Queiroz, e na época eu fazia um curso profissionalizante, concomitantemente com o ensino médio, que era a antiga escola profissional, que na época pertencia à rede ferroviária, que hoje é a MRS.
Então, tá. eu estudava na escola profissional durante o dia e à noite eu fazia o ensino médio. Então o direito quase te perdeu. Quase. Eu brinco que eu tenho algumas formações. Aham. E, no caso, o ensino profissionalizante, eu fiz mecânica de motores de locomotiva. Que isso, né? Específico. Bem específico, bem específico. E às vezes, quando você vê, como você, não, eu entendo, e alguém duvida que você já fez o Eu, curso. de vez em quando eu ainda faço alguma coisa de mecânica, meio curioso, o carro estraga, eu ainda me atrevo a fazer alguma coisa. Não, eu tô quase PhD também em mecânica, e o carro tá estragando tanto que eu tô ficando PhD. Rodrigo comprou um carro importado é bom. Eu olho no YouTube, tudo que acontece, eu olho no YouTube e falo assim, aí eu chego no mecânico e já falo, não, eu vi esse erro aqui, ó, é o erro 1790, não sei o quê. Aí você tem que fazer tal coisa. Ele fica assim, uai, então não precisa vir aqui não, hein? Você trazendo aqui, não, porque eu não tenho os equipamentos lá em casa para consertar. Mas aí você estava me falando da questão do direito. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, aí tinha um amigo na sala que ele falava que ia prestar vestibular para a faculdade aqui, para a FDCL. E, inclusive, na época ele prestou vestibular, passou. Ele se formou, o Dr. Charles, e aí ele ficou falando do direito. Na época, Lafayette só tinha a faculdade de Direito, era a única opção. E eu fiquei em dúvida, porque, na verdade, eu não tinha ainda me decidido qual curso fazer. E aí eu fiquei maturando aquela ideia. Em 97, eu fui aprovado no vestibular, e assim que eu fui aprovado, eu ingressei. Eu tinha assim um pouco de dúvida se realmente era o que eu queria. Sim. E aos poucos eu fui me encontrando com o curso. E quando o Charles falou com você que você não tinha decidido ainda, você já tinha algum outro curso em vista ou você estava em dúvida? Não, eu estava em dúvida. Eu estava em dúvida ainda. Porém, quando ele falou, aquela fala dele começou a me incomodar. Incomodar no sentido de ficar pensativo e ver como uma boa possibilidade. E aos poucos eu fui maturando aquela ideia e que deu certo. Legal. E nessa época, você gostava muito de ler? Porque advogado, né, tem que fazer uma leitura, você tem que gostar, tem que criar o hábito de ler. Isso foi uma das coisas quando eu era novo. Meu primo falou, Rodrigo, você gosta de ler? Aí eu era novo, né? Eu falei, não. Aí, então, o direito para você não vai servir, não. Foi uma das coisas que me levou para engenharia. E hoje o hábito da leitura para mim eu prefiro ler que ver vídeo, para ter uma ideia. Você tinha esse hábito? Rodrigo. Ou você foi criando? Rodrigo, eu vou te falar uma coisa. Que muitas vezes a pessoa que faz o curso de direito, a princípio, ela tem, vamos dizer que ela poderia ter uma ou duas afinidades que o levaria a fazer o curso de direito. A primeira, você falou, que é justamente a leitura. Sim. Eu sempre gostei de ler, mas eu não vou te falar que eu era viciado em leitura, não. Mas existe uma outra afinidade que a pessoa pode ter, que é gostar de falar. E eu sempre fui muito de falar, sabe? Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. E muitas vezes a pessoa que gosta de conversar, que gosta de um bate-papo, ela se identifica com o curso de direito também. Então, eu posso dizer o seguinte, que eu me identifiquei muito pelo curso de direito, pela oportunidade que o curso de direito nos dá no sentido da oratória. Então, isso me despertou muito a fazer o curso de direito. Sim. Agora, o outro lado é justamente esse que você falou, através de quem gosta da leitura. Quem gosta da leitura, muitas vezes, vai se encontrar com o direito também. Entendi. E aí você passou no vestibular em 97, né? Que você disse, e aí cursou a graduação aqui na FDCE. Eu ingressei em 97, me formei em 2001. Na antiga sede, que ficava ali atrás da matriz. Hoje nós ainda temos uma parte da faculdade funcionando lá. Até o ano passado nós tínhamos o Núcleo de Prática Jurídica, o NPJ, que funciona numa parte anexa à atual Secretaria Municipal de Educação. Porém, no ano passado,
no início da pandemia, nós levamos a estrutura do NPJ para dentro da faculdade. No retorno presencial, os nossos alunos eles vão se deparar com um núcleo de prática jurídica funcionando dentro da FDCL. E no antigo prédio, no antigo prédio da faculdade, onde nós tínhamos a parte do NPJ, hoje nós temos um centro cultural. E também nós teremos, a partir de agora, o funcionamento da empresa Júnior. Então, bem interessante. Mas eu estou dizendo isso tudo porque eu estava falando com vocês que eu me formei no antigo prédio da faculdade. Certo. Formei no final de 2001 e durante o meu período da graduação, eu tive a oportunidade de lecionar em escola pública. Na época era comum as escolas públicas precisarem de professores, e aí as escolas promoviam um chamado leilão para contratação. Os candidatos eles tinham que fazer um cadastro junto à Secretaria Estadual de Educação, que era chamado de CAT na época, esse cadastro. Eu fiz o meu cadastro e surgiu uma oportunidade para lecionar a disciplina Sociologia no ensino médio, antigo segundo grau. E eu gostei muito da experiência da docência. E aí, ainda durante esse período que eu estava lecionando Sociologia, surgiu a oportunidade de lecionar Física. E aí todo mundo me pergunta, mas Física, como assim? Física? Você fazendo Direito e lecionando Física. Não tinha formação para isso. Só que na época, quando não se tinha professores habilitados, professores formados em matemática, em física, outros professores, outros candidatos de outras áreas poderiam concorrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Não tinha nenhum professor habilitado concorrendo a essas aulas, e aí eu lecionei Física também, assumi a Física. Depois, numa outra oportunidade, lecionei Matemática também, em substituição. E no começo foi difícil a Física, assim? Você já estava lecionando, né? Sociologia, que você disse. Sim. E aí, quando veio a oportunidade da Física, você pensou assim, vou aceitar e... Como que foi esse momento, assim? Eu vi como um grande desafio. Mas, pelo fato que eu fiz o curso profissionalizante, no ensino médio também, eu sempre gostei muito dessa parte de exatas, matemática, física, assim como eu gosto muito de química, de biologia, eu gosto dessas disciplinas também. Então, eu me senti à vontade de aceitar esse desafio. E deu super certo. Sabe? Foi muito bom para mim, porque numa situação bem próxima, que já foi na FDCL, eu tive a oportunidade de lecionar várias disciplinas diferentes. Então, o fato de ter aceitado aquele desafio durante a minha graduação me proporcionou essa oportunidade de aceitar outros desafios também na FDCL e em outras instituições que eu lecionei também. Preparou, né? Te preparou para isso, né? Sim, me preparou. O que você acha que Você falou já que gostava bastante de falar, de conversar, que talvez isso tenha te atraído mais para o direito. Foi isso que também te atraiu para a docência? Sim. Quando eu me formei, eu comecei a fazer uma análise dentre as várias possibilidades que o curso de Direito nos oferece, eu comecei a fazer a análise. Se eu queria prestar concurso, se eu era advogar, e aí eu fiquei em dúvida. Eu não falei com vocês, mas no término da minha graduação, eu estava concluindo um estágio no município. Eu fiz estágio no setor de compras e licitações. Na época, nós fazíamos análise das licitações, dos contratos administrativos. Setor complicado, né? Isso complicado. E nessa época eu gostava muito, eu gostei muito de trabalhar lá na prefeitura, e surgiu uma oportunidade que foi um concurso público, na época para agente de trânsito e guarda municipal. Lafayette estava inovando, criando esse concurso. Eu me inscrevi no concurso, fui aprovado, e assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar na guarda municipal, aqui no município. E na guarda municipal,
eu tive bastante tempo para pensar o que fazer com o curso de Direito. A Guarda Municipal ela me trouxe uma experiência muito importante para a minha vida. Eu conheci pessoas muito, muito boas lá. Porém, eu me via limitado em relação ao crescimento. Sim. E aí eu comecei a ficar mais incomodado. O que fazer? E aí, como eu tive uma experiência na docência no ensino médio, eu fiquei muito satisfeito e quis trazer essa experiência, talvez, para a graduação, para o ensino superior. E foi quando eu comecei a buscar cursos de pós-graduação, que em 2001 nós ainda tínhamos uma escassez de cursos de pós-graduação, de mestrado. Então eu comecei a batalhar mestrado e também a pós-graduação. Na época também estava prestando concurso para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Eu fiz o CFO dos Bombeiros, fui aprovado, só que na época, depois eu não fui aprovado no exame médico. A minha acuidade visual não correspondia à necessária. Na época eu tinha um grau de miopia e astigmatismo bem elevado, depois eu me submeti à cirurgia. Nessa época, eu comecei a buscar, como eu estava dizendo, além dos concursos, cursos de pós-graduação e mestrado. Me inscrevi num mestrado na Universidade Federal de Viçosa, porém, na época, não tinha um mestrado específico em Direito, só tinha outras áreas, e aí, dentro dessas outras áreas, eu tentava um gancho com o Direito. E, nessa época também, eu me inscrevi no mestrado na Universidade de Coimbra. Foi até indicação de um colega que se formou aqui na FDCL. Na época ele estava... Portugal. Coimbra, em Portugal. Ele estava terminando o mestrado dele, e aí eu me interessei. Saiu o resultado de Viçosa, eu tinha passado na primeira etapa, porém, nesse intervalo, entre a primeira e a segunda etapa, eu recebi uma correspondência da Universidade de Coimbra dizendo que o meu projeto de mestrado tinha sido aceito e que eu estava apto a me matricular. Você lembra do seu projeto? Do que você submeteu lá? Lembro sim. Na época, eu fiz sobre ação civil pública. Eu fiz um projeto voltado para a lei da ação civil pública. Eu desconhecia a legislação portuguesa. Sim. Eu fiz o projeto voltado unicamente para a legislação brasileira. Sim. Só que o modo como eu apresentei, eles perceberam que poderia ser interessante. Sim, legal. Aí eu fui aprovado nessa época, ingressei no mestrado em 2004, concluí, em 2004 não, em 2003. Eu fiz os créditos do mestrado e uma pós-graduação lá em Ciências Jurídico-Políticas. Concluí o mestrado em 2006. E como que foi essa experiência lá? De outro país. Em outro país, você indo assim, você estava indo para estudar e tudo. Como que você fez toda essa mudança para avisar aqui sua família, seus primos, seus 78 primos aí, pessoal? Sangue. Rodrigo, a princípio, quando eu comuniquei primeiramente os meus pais, as minhas irmãs. Na época eu era noivo, aí eu comuniquei minha noiva. E, assim, inicialmente tiveram uma resistência, principalmente os meus pais. Porque a ideia dos meus pais meu filho vai para fora, vai para o exterior e não vai voltar. Não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Essa era a ideia inicial. Então, a princípio, eu encontrei bastante resistência. Não tinha dinheiro, porque na época eu estava mexendo com obra e aí eu não tinha dinheiro para viajar. Mas eu falei, olha, eu consegui a parte mais difícil, que era a aprovação da vaga. Sabe? Então, eu falei, quem tem vontade tem metade. Então eu já tinha metade, que era vontade. Essa é uma boa. Eu decidi que eu iria. Então eu simplesmente comuniquei todo mundo que eu iria. E aí meu pai
um dia, percebendo que eu estava realmente decidido, ele chegou no meu quarto de manhã, eu ainda estava trabalhando na Guarda Municipal, ele chegou no meu quarto de manhã e falou: olha, meu filho, nós sempre te apoiamos em tudo que você quis fazer. E não vai ser agora que nós vamos deixar de te dar apoio. Então, aquilo para mim, eu ganhei meu dia. O dia que meu pai e minha mãe falaram que iam me apoiar no que eles podiam. E assim foi. Comecei a buscar a legalização, a documentação. Na época eu consegui o visto de estudo por 1 ano. E aí fui para Portugal. A princípio não conhecia nada e ninguém. Aos poucos fui fazendo amizades, conhecendo pessoas. Encontrei uma pessoa boníssima que me recebeu na sua casa, que é, para mim, a saudosa Dona Lúcia. A Dona Lúcia era angolana, mas ela estava em Portugal, já residia no Portugal há muitos anos. Ela saiu de Angola na época da guerra civil em Angola e se radicou em Portugal já há muitos anos. Ela alugava quartos no seu apartamento, lá em Coimbra, e ela alugava para estudantes. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-la, residi com essa Dona Lúcia lá em Coimbra. Aí acabei fazendo amizade com outros 2 brasileiros que estavam fazendo mestrado lá também, porém em áreas diferentes, e que foram morar também no mesmo apartamento da Dona Lúcia. E aí acabou que a gente virou uma família. Hoje, os 2 são meus amigos, um está em Ji-Paraná, em Rondônia, é advogado, professor também. O outro é juiz federal, hoje está assessor do ministro Luiz Roberto Barroso, no Supremo Tribunal Federal, que é o doutor Marcelo, também meu amigo particular, e a gente meio que se ajudava nos trabalhos, se ajudava nas dificuldades. E falando em dificuldade, eu também tinha dificuldades lá. Tinha dificuldade financeira, porque os meus pais sempre foram muito trabalhadores, mas não tinham uma condição econômica que permitisse me bancar em Portugal. Então, eu tive que buscar um trabalho em Portugal. Trabalhei num restaurante, trabalhei na copa do restaurante, trabalhava durante o dia, os dias que eu não tinha aula, e à noite, os dias que tinha aula. Então, eu trabalhei nesse restaurante, lavando prato, lavando panela, na copa mesmo. Mas, assim, foi fantástico essa experiência. Por quê? Trabalhar, para mim, não era visto como um fardo. Pelo contrário, era visto como uma possibilidade da minha permanência em Coimbra. Então, foi uma experiência muito boa. O fato de eu ter trabalhado não me atrapalhou, porque eu conseguia conciliar o meu tempo com o estudo. Então, foi assim, uma fase muito importante. Assim que eu concluí os créditos, eu já tinha uma passagem de volta para o Brasil. Estive aqui, em Lafayette. Coincidiu de chegar na época da inauguração da sede da FDCL, a nova sede da FDCL. É onde funciona hoje a Faculdade de Direito. Na época, o professor Trogo, que estava diretor, ele me convidou para a inauguração da nova sede. E aí eu fui e eu via, naquele dia, uma grande oportunidade de ingressar na FDCL. Para mim, eu via como oportunidade. Ninguém sabia disso. Mas para mim, por quê? Desde quando eu ingressei no mestrado, eu já tinha essa vontade. Lecionar na FDCL. E aí, eu cheguei no dia da inauguração, já fui direto para a inauguração, e depois, o mês de agosto inteiro, eu tentei falar com o professor Trogo, falar que eu já tinha concluído os créditos do mestrado, que eu estava para escrever a dissertação e concluir o mestrado. Só que o professor Trogo, muito atarefado, eu tinha uma certa dificuldade de falar com ele. Em Portugal, eu criei um hábito
Lá eu sou católico. Todo dia 15 eu ia na igreja, quando podia assistir uma missa, mas todo dia 15 eu ia na igreja e rezava um terço. E aí, dia 15 de setembro de 2004, eu continuei esse meu hábito aqui no Brasil. Fui na igreja matriz, fui lá, assisti a missa de manhã cedinho, rezei meu terço. Quando eu estava saindo, encontrei o professor Arnaldo Pena, que lecionava na FDCL, e na época estava coordenador na FDCL. E aí, quando eu encontrei ele, e aí, eu estou sabendo que você está em Coimbra? Como é que você está? E começou a conversar comigo. Não sei quem exatamente que falou com ele. Eu nem imaginava que o professor Arnaldo Pena pudesse me reconhecer. Ele foi meu professor, mas eu não sabia que ele sabia meu nome, não sabia quem eu era. E aí, de repente, ele falou, você tem vontade de lecionar? Aí eu falei com ele, é o que eu mais quero. Ele falou, pois é, surgiu uma vaga. Isso meio de setembro. Surgiu uma vaga lá na faculdade para lecionar metodologia. Você acha que você teria condições? Na mesma hora, eu nem titubeei. Sim, eu tenho total condições. Não tinha material, eu tinha uma noção da metodologia, mas não tinha material específico. Aquele desafio da física me fez aceitar o desafio da metodologia. Então, foi fantástico. O professor Arnaldo falou, então vai lá na faculdade para conversar com a gente direitinho, você vai passar pelo CAD, você vai conversar com o professor Trogo, e se realmente você tiver condições, você será contratado. Então, em setembro de 2004, eu fui contratado como professor pela FDCL. Assim, eu posso dizer que foi um dos dias mais felizes da minha vida. E essa felicidade, ela continua se perpetuando até hoje. Porque desde que eu ingressei, ou melhor, desde que eu retornei à FDCL, na condição de professor, eu vivo momentos assim de muita felicidade pela FDCL. Sim. Você lembra de algum aluno dessa primeira turma, quando você entrou para dar a primeira aula? Você lembra de algum aluno que você fala? Lembro, com certeza. Lembro, não só de um, mas eu lembro de vários. De vários. O Renato, eu me lembro que tinha 2 Filipes, um de Ouro Branco, o Felipe, e o outro que hoje trabalha na Caixa Econômica em Congonhas. Felipe, deixa eu ver se eu lembro o sobrenome. Felipe Goulart. Memória boa. Trabalha na Caixa Econômica em Congonhas. O de Ouro Branco é o Felipe Meirelles? Eu acho que sim. Ele é meu vizinho. Seu vizinho? É. Advogado? Ele foi Felipe dessa Magalhães turma. Meirelles. Isso. Ele é Me lembro também... Espera aí, como que é o nome dela? Eu me esqueci agora, que trabalha aqui. Não, ela se formou. Gislene, a Gislene, ela também era dessa primeira turma, ela trabalhava no TRT aqui em Lafayette. Agora ela se aposentou. A Gislene. Gislene também era dessa turma. Marquinhos daqui de Lafayette. Sabe? Então, eu consigo lembrar algumas. Daqui a pouco ele faz a chamada. Lembra da turma mesmo. Todo mundo. O Felipe é meu vizinho, olha pra você ver. Que mundo pequeno. O Felipe é meu vizinho. O irmão dele estudou também, o irmão dele, o Neymar. O Neymar Meirelles, ele também fez, ele cursou lá na FDCL. Sim, eu acho que o Neymar também foi meu aluno. Com certeza deve ter sido, que os dois é uma diferença pouca do período de formação, assim. Sim. Então, com certeza, eles foram seus alunos, sim. Agora que eu estou lembrando, tem uma aluna, uma que foi aluna dessa turma também, dessa primeira turma, Lucinéia, que trabalha no TJ, aqui. A Lucinéia também era dessa turma. Aos poucos eu vou lembrando algumas. De todo mundo. E tem alguma história assim, Silei, que você lembra do seu período, né, desse início de professor, que você falou assim, nossa, mas que coisa engraçada isso, não imaginava, ou foi tudo tranquilo, você já tinha lecionado, então você já, né, tinha uma vivência, uma experiência nisso, assim. Rodrigo, eu costumo dizer o seguinte,
que a sala de aula, ela te proporciona muitos momentos bons. Assim como te proporciona também alguns momentos nem tão bons, né? Então, a gente vive uma experiência muito boa, mas às vezes nem tão boa assim, né? Mas tem várias histórias que a gente acaba se lembrando no decorrer do dia a dia. Tá? Histórias, por exemplo, na época de prova, aluno colando, aluno tentando colar, aluno achando que o professor não viu e a gente vendo a cola. Então, sim, são várias histórias de corredor, mas eu vou te falar uma coisa, que nestes anos de docência, e o que eu posso dizer para vocês é que a melhor experiência que a gente tem é a gente poder se aproximar do nosso aluno e a gente dar oportunidade ao nosso aluno de falar, de expor problemas para a gente. Eu falo que isso nos traz uma grande vivência. Sim. Muitas vezes o aluno está passando por dificuldades, não especificamente na disciplina, mas às vezes dificuldades familiares, dificuldades particulares, e a docência nos permite essa aproximação junto ao nosso aluno. Logicamente que o professor também tem que se permitir. Sim, tá? sim. E a partir do momento que a gente se permite essa aproximação, a gente tem boas oportunidades. A gente consegue realmente viver boas oportunidades na docência. Então, eu posso dizer que, em geral, o que a docência mais me proporciona assim, de momentos bons é justamente permitir que a gente possa de verdade ajudar pessoas. Porque, às vezes, a pessoa está precisando apenas ser ouvida. E hoje, uma dificuldade que as pessoas têm é de poder falar com alguém e realmente ser ouvido. Tá? Então, a docência nos permite fazer isso, muitas vezes. Isso é interessante. A gente já foi até comentado muito aqui, né? Da dificuldade de saber escutar e ouvir. Exatamente. Isso é uma das maiores dificuldades. E eu acho que isso que você falou é muito verdade. Às vezes o aluno está passando por problemas particulares externos totalmente à faculdade, e às vezes na faculdade para ele é um refúgio. Ele está ali, ele consegue conversar, ele consegue alguém que vai ouvi-lo, e ele está fazendo alguma coisa que ele gosta. Às vezes aquilo ali é uma saída para ele de um problema que ele está passando, assim. E eu fico imaginando também que, tanto para o aluno, eu, quando fiz faculdade, passei por isso, vocês como professores devem passar também, que às vezes uma turma forma e vocês gostam muito da turma, os alunos formam, você fala, pô, é muito legal ver formando, né, todo mundo, mas deve ser triste também ter que deixar uma turma, às vezes, que é muito boa também, que o pessoal ali tem um ambiente muito legal, né? Isso deve ser muito legal. Realmente. A gente, como professor na faculdade, a gente participa das colações de grau. E durante a cerimônia da colação de grau em si, eu sempre me passo um filme na cabeça. A gente fica avaliando a turma, e aí o sentimento é justamente esse. Nossa, agora eles se vão. Tá? E bate aquela saudade. E eu costumo dizer o seguinte, que eu vejo a colação de grau não como um adeus, mas sim como um até breve. Assim como a FDCL me recebeu de volta, tá? Eu tenho esse pensamento, que os nossos ex-alunos, eles também têm essa possibilidade de voltar. Tá? Então, é muito comum lá dentro da FDCL você encontrar pessoas que se formaram na FDCL e que hoje estão trabalhando na FDCL, como professor, trabalhando no corpo administrativo. Se vocês observarem, a maior parte dos nossos professores, eles são ex-alunos da FDCL. Então, dói um pouco essa despedida na colação de grau. Porém, esse sentimento de pensar que o aluno pode regressar numa outra condição, isso nos conforta. Tá? Pensar na possibilidade que o aluno ele vai progredir na sua vida pessoal, vai progredir na sua vida profissional, isso também nos conforta. Então, é o que alivia, vamos dizer, essa saudade que está sendo criada. E Cirlei, e aí você começou, né, continuou como professor e tudo, e como que foi essa transição
como que sucedeu essa questão? Aí você foi coordenador, né, também do curso. E como que foi para ser diretor? Porque você sempre quis lecionar na faculdade, então ser diretor deve ter sido... Deve ser completamente diferente, né? Um cargo completamente distinto. O que acontece? Eu já tenho, então, 17 anos na FDCL, agora em setembro. Hoje... A maioridade 22, ano que vem. Maioridade 2022. Foi no dia 24/9 que eu fui contratado. Então, daqui a 2 dias eu completo os 17 anos na FDCL como professor. Mas nesses 17 anos, como você falou, eu tive a experiência de estar coordenador durante um período, coordenador na graduação. Estive também à frente de um curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, se eu não me engano, no ano de 2011, que foi esse curso. Eu estive à frente, então, na coordenação desse curso. E, no ano de 2006, nós teríamos eleição para a direção. Nesse ano de 2016, o diretor da época ele não poderia se candidatar à reeleição, porque ele já tinha cumprido 2 mandatos. Então, ele estava impedido de concorrer. E começaram a suscitar quem seriam os candidatos à direção da FDCL, a participar da eleição para concorrer à vaga de diretor. E aí, num determinado momento, o professor Hamilton, que era o diretor da FDCL, ele chegou para mim e falou: olha, Sirlei, eu ficaria muito feliz se você aceitasse o convite de se candidatar à direção da FDCL. Aí eu falei com ele: olha, professor Hamilton, eu sempre gostei muito de lecionar, mas durante a coordenação de curso, eu também desenvolvi essa vontade de administrar a FDCL. Por quê? Na coordenação eu já vivi essa experiência de certo modo, de gerir. Tá? Eu tive uma experiência de gestão. Sim. Porque a gente acaba gerindo alunos, a gente, como coordenador, você acaba gerindo professores, exatamente, parte do corpo administrativo. E aí surgiu essa vontade. Eu falei com o professor Hamilton, eu aceito sim esse desafio pela FDCL. Não sei se nós teremos outros candidatos, mas eu aceito sim a concorrer a essa vaga. No final, acabou que foi uma chapa única, eu e a professora Lília, como vice-diretora. Nós registramos a nossa chapa, e como eu disse, foi chapa única. Na época, nós ficamos muito felizes, porque todos os professores que participaram da votação, que pertencem à congregação dos professores da FDCL, assim como o corpo administrativo, representante do corpo administrativo, representante do corpo discente, representante da sociedade. Na época, todas as pessoas que estavam presentes na votação votaram na nossa chapa. Nós pensávamos que poderíamos ter algum voto em branco, algum voto nulo, mas, na época, nós recebemos todos os votos. Tá? Todos os votos foram para nós. Então, nós tivemos unanimidade nessa votação. E isso te dá confiança para assumir, para começar o trabalho. Sim, isso me deu confiança, mas, ao mesmo tempo... Responsabilidade. Nos deu responsabilidade. Muita responsabilidade. Porque 100% dos eleitores disseram: eu confio em vocês. Você me representa agora. Você me representa. E, como eu disse, foi um desafio. Desafio porque eu não queria desagradar esse grupo que me elegeu, mas, ao mesmo tempo, eu queria desenvolver um bom trabalho. Sim. E, para desenvolver um bom trabalho, eu tive que mexer um pouco nas peças. Exatamente. Tá? Muitas vezes por necessidade pedagógica, outras vezes por necessidade, vamos dizer, administrativa e financeira. Então, nesse período, nós tivemos que fazer algumas alterações. Sim. Então, infelizmente, a gente não conseguiu agradar 100% aquele grupo que nos apoiou inicialmente. Mas isso em prol
de querer o melhor para a nossa instituição. Sim, com certeza. Pelo bem da instituição que já perpetua há muito tempo, né? Exato. Então, você fez exatamente o seu trabalho. Então, eu acho que num determinado momento, as pessoas, às vezes, nem sempre elas acreditam que aquilo ali é o correto. Mas depois de um certo tempo, a longo prazo, elas começam a perceber que aquela decisão foi muito assertiva. Enxerga. Elas começam a enxergar. Isso leva um tempo, né? E aí, isso foi 2000 e quanto? Você falou que você assumiu? 16, né? Eu fui eleito em 2016, e aí o mandato começou em 2017 e terminou ano passado em 2020, o primeiro mandato. Sim. Porém, eu me candidatei à reeleição, junto com o professor Guilherme. O professor Guilherme hoje é o nosso vice-diretor. A professora Lília, ela não poderia se recandidatar. E aí fomos eleitos novamente. Foi chapa única, de novo. E aí fomos eleitos o ano passado e começamos um novo mandato esse ano, que vai até 2023. Coincidentemente, eu vinha conhecê-lo em 2017, quando foi que você assumiu. Sim. E aí eu achava muito legal a FDCL, por exemplo, os eventos, o Cobrad, que ele já tinha, mas no ano que você assumiu, os próprios alunos que eu tinha contato, eles falavam que já teve uma outra pegada, já começou a ter um estilo diferente. Como que você começou a imaginar esses eventos da FDCL? Porque a FDCL, eu acho que ela é muito participativa com os alunos. Vocês tentam envolver muitos alunos em vários projetos, e isso é muito legal. Por exemplo, tem a questão das empresas júniores também, né? Tem as atléticas que vocês apoiam muito, inclusive, que eu acho que são das poucas faculdades que eu vejo da região aqui, que vocês apoiam assim como se fosse uma turma. É uma turma, né? Mas, na verdade, como se fosse ali de dentro da faculdade mesmo. Como que você fez esse trabalho, essa mudança de mentalidade? Rodrigo, quando eu estava em Portugal, eu tive uma experiência de participar de alguns seminários na Universidade de Coimbra. Sim. Tá? A Universidade de Coimbra, ela é muito tradicional e ela sempre realiza bons eventos. Assim que eu comecei a lecionar na FDCL, no ano de 2005, a FDCL realizou o primeiro Cobrad, que foi chamado Congresso Brasileiro de Direito. E o evento realizado na FDCL em 2005, para mim, ele foi tão grandioso quanto os eventos que eu participei em Coimbra, em Portugal. Então, eu vi ali em 2005 que a FDCL tinha um potencial imenso. Porém, com o passar dos anos, com a dificuldade financeira que estava enfrentando, devido a algumas crises que foram surgindo, a faculdade ela começou, de certo modo, a desacelerar em relação à realização de eventos. E eu via ali uma perda muito grande. E aí sempre ficava na minha cabeça. Melhorias na parte da infraestrutura, mas também a realização de eventos. Então, quando eu ingressei na gestão da faculdade, eu tinha, a princípio, 3 grandes pilares. Trabalhar a melhoria da qualidade do nosso ensino, que sempre pode melhorar, por mais que a gente fale, hoje nós estamos num nível de excelência, mas esse nível de excelência ele pode melhorar. Então, é uma constante na FDCL nós trabalharmos a qualidade do nosso ensino. É uma constante na FDCL nós melhorarmos a nossa infraestrutura. Durante a minha gestão, eu pude dar continuidade às melhorias da FDCL. E também, o terceiro ponto é justamente esse, a realização de eventos, proporcionar oportunidades para os nossos alunos. Eu queria que aquele Cobrad que eu pude participar em 2005, eu queria que ele pudesse se repetir durante a minha gestão. E assim eu fiz, que vocês tiveram a oportunidade de registrar. Na época, nós tínhamos uma parceria muito boa com a Black 12, que inclusive é uma empresa sensacional. Obrigado. Nós vamos ter oportunidade com certeza. novamente de conversar. Mas na época eu queria trazer
aqueles grandes eventos. Sim. Então, em 2017, nós tivemos um Cobrad, depois, no ano de 2018, um novo Cobrad, e, infelizmente, em 2019, nós não tivemos condição de realizar. Em 2020, nós tínhamos o pensamento de celebrar os 50 anos da FDCL, em 2020. Mas, em função da pandemia, nós não tivemos condição de celebrar do modo presencial que queríamos. E aí, optamos por fazer através das plataformas digitais. Fizemos vários eventos no ano de 2020, porém, eventos digitais. E esse ano, nessa pegada de voltar com os eventos, nós estamos aproveitando essa retomada de algumas atividades presenciais. Nós, agora no mês de outubro, iremos realizar o primeiro FDCL Business Week, tá? Que será uma semana voltada para o empreendedorismo. E que, inclusive, vocês não estão sabendo, mas vocês farão parte do nosso evento. Ao vivo. Ao vivo. E isso é muito legal, porque você fortalece ainda mais a relação que você acabou de comentar, que você viu lá em 2005, que vocês repetiram e agora vocês trazem mais um evento, né, para dentro da instituição, para ter contato com os alunos também. Isso é muito legal. Essa participação da FDCL, de um modo geral, com os alunos e com a sociedade, porque esse evento, né, agora, você pode até falar mais, o professor Renato pode, inclusive, quiser chegar aqui, professor Renato, para falar um pouco mais sobre o evento. Essa cadeira aqui, ó, você senta aqui, eu venho para cá com o Marco. Eu achei bem interessante também que, eu não sei, no meio do direito, principalmente em faculdades, a gente não vê falar tanto sobre empreendedorismo, não sei se isso é tanto abordado assim, eu achei muito interessante. É uma área muito abrangente que eu acho que o pessoal vai gostar muito. Antes do professor Renato falar, eu queria até falar um pouquinho sobre essa questão do empreendedorismo. Hoje a gente percebe que não só os alunos que fazem a graduação em Direito, mas outras graduações, ele muitas vezes, quando não é um curso de administração, quando não é um curso tecnólogo em gestão, ele tem uma dificuldade muito grande com gestão e também com empreendedorismo. E aí, o professor Renato, ele percebendo essa necessidade do nosso aluno ter contato com empreendedorismo, ele falou: Sirlei, eu estou pensando na possibilidade de criarmos um evento na FDCL, um evento, não sei ainda se será virtual ou se será presencial, mas um evento no estilo do Cobrad, porém, nós vamos criar um evento sobre empreendedorismo. E aí, naquele dia que o professor Renato falou comigo, eu comprei a ideia. Eu falei: pode contar comigo. Tem total apoio para abrir os horizontes mesmo. Exato, como você mesmo citou, quando você formou, e muita gente acha que forma no direito, ele sempre vai para ali, aquela via do concurso. Ou de advogar. Ou de advogar, e fica um pouco meio fechado ali. E o engraçado é que o direito ele é um campo muito vasto. Então, a pessoa, né, com essa oportunidade do evento, ela vai conseguir ver várias formas de aplicar essa graduação que ela está fazendo, que já tem um campo gigantesco, ela vai ver outras possibilidades. Então, isso é muito legal, o professor Renato quiser. Hoje, a gente conversa com vários empresários, que aí você pergunta: você tem formação superior? Tem. Você é formado em administração? Não, eu sou formado em Direito. Eu sou bacharel em Direito. Então, grandes empresários falando: eu sou bacharel em Direito. Então, o Direito também nos permite arriscar ser um empreendedor. Então, esse evento que a FDCL vai proporcionar em outubro, que o professor Renato está à frente desse evento, esse evento vai proporcionar justamente essa oportunidade para o nosso aluno de se sentir incomodado. Eu tenho condições de me tornar um empreendedor? Eu, como empreendedor que já sou, eu posso melhorar? Então, o objetivo inicial do evento é esse. Mas quem vai falar com propriedade sobre o evento é justamente o idealizador, que é o professor Renato. Obrigado, boa noite, muito bom estar aqui.
Um prazer muito grande estar na presença de vocês. Sou fã, acompanho muito o Falazada. Mas é verdade o que vocês estão falando, mas tem um outro ponto de vista também que dá para a gente ver. Por exemplo, eu sou professor da FDCL e sou advogado também. E no escritório eu mexo com advocacia civil e empresarial. Então, lidar com empresários, lidar com empreendedores, você precisa aprender a falar a língua deles. Você precisa aprender a entender a forma como que eles pensam, a forma como que eles veem o mundo, para que você possa prestar um bom serviço. Então, quanto mais entendo de empreendedorismo, melhor eu posso ajudar os meus clientes. Mesmo eu não sendo um empreendedor no sentido de ser um empresário, a partir do momento que eu sou advogado, mas estou falando de empreendedorismo, eu consigo entender melhor o cliente e prestar um serviço melhor. Então, mesmo quem quer ficar na carreira jurídica, tem muito a ganhar com o evento. E esse evento também não vai ser só para os nossos alunos. A gente vai abrir o evento para os nossos ex-alunos e para a comunidade em geral. Então, quem gostar do assunto empreendedorismo será muito bem-vindo, porque essa é uma característica da faculdade. A gente quer sempre aproximar a academia da comunidade. A gente não quer ficar isolado no nosso prédio, que é um ótimo prédio, mas a gente não quer ficar isolado, a gente quer abraçar não só a cidade, mas a região, numa forma de retribuir tudo que a região dá para a faculdade. Excelente. Isso aí que você falou de entender a visão do outro lado é importantíssimo. Isso é importantíssimo, exatamente. Isso que eu ia falar. E é um ponto que eu, por exemplo, eu nunca pensei por esse lado, entendeu? Então, isso é uma visão sua de empreendedor. Você está querendo entender do seu cliente. Sim. E isso é uma coisa que vai ser passada para os alunos ao longo do E eu posso te trazer, te cortando um pouquinho, mas eu posso te trazer mais um ponto de vista? Claro, até dois. É uma metáfora que eu gosto, quando a gente estuda o direito empresarial. A metáfora não é minha, mas eu gosto muito de usar. Imagina assim que o Brasil seja um aquário. E os empreendedores, e quando eu falo empreendedores, não são só empresários, não. São os empreendedores do ponto de vista cultural, social e de negócios. Os empreendedores seriam os peixes. Então, eu como advogado, eu tenho que cuidar bem dos meus clientes, que são os peixes. Mas também a gente precisa cuidar da água do aquário, porque não adianta você cuidar só dos peixes, você tem que cuidar do meio ambiente de negócios, do meio ambiente de empreendedorismo. Por isso, no nosso evento, nós convidamos alguns parlamentares, ou seja, pessoas que criam leis que vão fomentar o desenvolvimento de negócios. Então, a gente não está querendo entrar em discussão partidária nem nada disso, mas a gente chamou pelo fato de serem parlamentares. Então, um parlamentar, o deputado federal Thiago Mitrô, aceitou o convite, vai fazer uma palestra para a gente, e o tema da palestra dele é justamente a importância da criação de leis, a importância das leis para a criação de um ambiente favorável aos negócios. Ou seja, às vezes a gente fala, empreender no Brasil é complicado demais, empreender no Brasil é difícil demais. Mas vamos conversar com o deputado federal, vamos falar com ele assim, deputado, a minha dificuldade enquanto empreendedor é essa. O que você pode fazer a respeito? Uma questão tributária, por exemplo. Eu pago muito imposto, eu pago muito tributo. Por que a gente não abaixa esse tributo? Então, existe esse lado também de olhar não só do lado jurídico, mas não só os empreendedores, mas o ambiente de negócios, o ambiente de empreendedorismo, que é muito importante. E isso é muito verdade. Eu e o Marco Túlio, a gente conversa muito sobre isso, principalmente agora que eu estou na Prefeitura de Ouro Branco. Por quê? Se você não conseguir ajudar o ambiente, que é justamente isso que você disse, você não vai conseguir ter empreendedores que vão se destacar. Então, você precisa que o ambiente, que é exatamente isso que você falou, né, nesse exemplo do aquário, para que os peixes que estão ali, eles consigam, né, crescer, alguém vai se destacar muito e os outros vão indo atrás. Então, quanto mais você tem um ambiente favorável, isso só é possível quando você envolve, né, as questões políticas, porque senão às vezes você tem um empreendedor fenomenal ali, mas tem leis que atrapalham ele demais, que o negócio dele não consegue crescer de uma forma justa. Perfeito. Então, isso é muito importante, essa visão é excelente.
O professor Cirlei falou mais cedo que ele morou fora do Brasil, ele morou em Portugal. Sim. A visão dele é a mesma visão que eu tenho. Eu também morei fora, eu também fiz um mestrado fora. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu fiz um mestrado na Holanda. E assim, eu pude viajar muito, graças a Deus, e a gente vê muita coisa boa lá fora. Mas quando eu cheguei em Lafayette, quando eu vim dar aula em Lafayette, eu percebi muita coisa boa aqui dentro também. E é muito ruim você ver pessoas boas saindo de Lafayette, saindo de Minas Gerais, saindo do Brasil, porque não encontram aqui um ambiente favorável para empreender. Tem gente que fala assim, a Holanda é muito bonita. Realmente é, mas se você vier aqui na região de Lafayette, tem coisas muito bonitas também, e nem sempre valorizadas. Então, criar esse ambiente de empreendedorismo, aí eu não posso também jogar só nas costas dos políticos, a gente tem que fazer a nossa parte também. Sim. Então, a faculdade quer fazer a parte dela. Eu estou à frente do evento? Estou, mas não é uma coisa sozinho. Se não fosse o apoio do professor Cirlei, o apoio do professor Alisson, o apoio do professor Sérgio, dentre tantas outras pessoas, a gente não estaria conseguindo fazer esse evento. Então, a faculdade não quer ficar de fora, não quer ficar só jogando a culpa nos políticos. Não, a gente também quer fazer a nossa parte. Muito legal. A gente gostou desde o princípio, assim, o evento vai ser incrível mesmo. E aí a gente pode falar um pouco mais do que vai ser, né, para o pessoal que está nos assistindo. Perfeito. A gente até anotou algumas coisas aqui, que terão atividades virtuais e presenciais, aí no caso palestras. Isso. Olha, o evento, se fosse para eu falar assim uma palavra, eu queria que o evento tivesse muitas experiências, que o participante tivesse muitas experiências. E aí a gente está acabando a pandemia e a gente colocou eventos virtuais, atividades virtuais e atividades presenciais. Então, no dia 13 de outubro, que é quarta-feira, vai ser só atividade virtual, de manhã e de noite, com palestras absolutamente sensacionais. Inclusive, as palestras de noite vão ser internacionais. Vai ser um advogado mexicano, que está nos Estados Unidos, e um advogado boliviano, que está na Bolívia. E eles vão falar para a gente como que é empreender nesses países. São empreendedores, então. São advogados, mas que trabalham com empreendedorismo também. E aí eles também vão dizer a questão do comércio, exportação e importação com o Brasil. Como que eles veem o Brasil? A Bolívia é muito pior que o Brasil? É muito melhor? Como que é empreender lá? Se eu quiser exportar um produto para o México ou para os Estados Unidos, quais são minhas dúvidas? Aí tem essas palestras aí virtuais na quarta-feira à noite. Elas vão ser transmitidas pelo canal do YouTube, então não precisa se inscrever, não precisa pagar. YouTube da FDCL. O canal do YouTube, o canal da faculdade da FDCL no YouTube. Certo. Aí na quarta-feira a gente vai ter de manhã atividade virtual, vai ser a palestra do deputado Thiago Mitrô, e de noite aí a gente já vai ter palestras presenciais, que vai ser quando vocês aí vão nos dar a honra de fazer uma palestra sobre empreendedorismo. E no dia 14, quinta-feira. E assim, como eu disse, eu quero ter muitas experiências. Então, nesse dia, após as palestras, vai ter música sertaneja ao vivo, vai ter espetinho, vai ter cerveja, para que a gente possa unir as pessoas, respeitando a pandemia. Vai ser lugar aberto, bastante arejado, mas de proporcionar uma experiência. Networking, né? Exatamente. É tão importante no empreendedorismo. E na sexta-feira, de manhã, a gente vai ter uma palestra de um deputado também, um deputado de São Paulo, que vai vir para Lafayette só para o evento, o deputado Arthur Duval. Ele vai falar sobre empreendedorismo. Ele é muito conhecido pelas posições políticas do MBL e tal, mas ele é empreendedor e fala sobre empreendedorismo. A gente quer ouvir a ideia dele sobre empreendedorismo. E de noite a gente vai ter a palestra do Rodrigo Carneiro, que ele é o sócio-diretor da Rede 98, que inclui a 98 FM, inclui também a Rádio Estrada Real, de Ouro Branco, dentre outras empresas. E aí depois dessa palestra vai ter a experiência mais 50. Quem quiser estender ainda mais o evento, vão ter 5 oficinas simultâneas, cada um de um assunto diferente. Aí você quer ter uma experiência mais personalizada, mais íntima, mais pessoal, mais próxima.
Aí vão ser menos ingressos à disposição por causa da pandemia, e depois vai ter um coquetel muito bacana, escolhido com muito carinho, justamente para continuar a formação do networking que você falou. Muito bacana. E pessoal que tiver interessado aí, quiser se inscrever, Olha, como que faz? as inscrições vão ser feitas pelo Simpla e vão estar liberadas a partir do dia 1º de outubro. A programação completa vai sair na semana que vem nas redes sociais da faculdade, @faculdadefdcl. Isso. Quando sair esse episódio, então já vai estar divulgado lá. Perfeito. A gente divulga o link aqui do Simpla também, para quem quiser participar, convidar todo mundo. Vai ser um evento, assim, pelo que a gente teve a oportunidade de conversar, excepcional. E É o que você falou, experiências. Você está criando experiências muito diferentes. Perfeito. oportunidade de conhecer Exatamente. pontos de vistas e pessoas. No meu Instagram pessoal, eu fico postando os bastidores da organização. Gibson Renato. E aí, eu que estou organizando o evento, não só eu, mas eu também estou organizando o evento, já tenho tanta experiência, eu queria muito compartilhar essas experiências com todo mundo. Eu queria que as pessoas também tivessem. Então, por exemplo, durante o evento, a gente vai ter uma exposição cultural. Um artista que é de Lafayette, absolutamente espetacular, que é o Jorge Fonseca, vai fazer uma exposição cultural comemorando os 25 anos de carreira dele. Então, quem for ao evento vai ter a palestra, vai ter também a exposição cultural dele. São 2 salas de aula só com obras do Jorge. Ele perguntou: Renato, eu posso colocar obras de arte espalhada na faculdade também? Eu falei assim, claro, a gente quer uma total imersão da faculdade nas artes. Esse empreendedorismo cultural que a gente gosta. E também vai ter o empreendedorismo social. As atividades presenciais vão ser pagas. Agora, todo o dinheiro que for arrecadado vai ser revertido para uma instituição de empreendedorismo social aqui da região. E qual entidade? Eu não sei. Porque quando a pessoa for fazer a inscrição pelo Simpla, vai ser apresentado um questionário, várias alternativas, várias opções, para ela escolher qual entidade que ela quer destinar o dinheiro. A entidade mais votada vai receber essa verba que for arrecadada pelo evento. Então, por exemplo, tem gente que quer doar para o Rotaract, vota no Rotaract. Tem gente que quer doar para o Asilo Carlos Romero, doa para o asilo. Tem gente que é a Associação Lafaietense de Proteção aos Animais, Casa do Teatro, a PAI, ou seja, de acordo com o seu gosto. A que for mais votada recebe o dinheiro todo. Então, se você participar do evento, além de tudo que você vai receber, você ainda vai estar ajudando a fomentar o empreendedorismo na região. Excelente. E aí fecha o circo. Exatamente. Você está fazendo social, você está fazendo no evento completo. Muito bom. A ideia, um dos palestrantes é o Johnny, da Mar de Morros. O Johnny, ele fala uma palavra assim: Renato, eu gosto muito desse ecossistema que você está criando. E eu acho que a ideia é essa mesma, que o evento não se encerre nele mesmo, que a partir dele surge ali um fórum de discussões onde as pessoas que gostam de empreendedorismo possam se encontrar. Sim. A faculdade ela é muito aberta a esse tipo de situação, de debates. Então, a gente debate muitas ideias e a gente quer debater, inclusive, empreendedorismo, que a gente acha que direito e empreendedorismo tem tudo a ver. Então, a ideia é que tenha outros eventos, outras situações, para que a gente possa conversar melhor sobre empreendedorismo. Porque tem muita ideia muito bacana. Sim. Um dos palestrantes, por exemplo, o Pablo, da Casa Oliveira, ele é uma autoridade para falar de empreendedorismo. Lê vários livros, tem uma experiência teórica muito grande, tem uma experiência prática muito grande. Então, ele fala com muita naturalidade. Vocês aqui no Falazada, toda hora vocês estão falando de empreendedorismo, ouvindo as pessoas que fazem acontecer. Quantos empresários vieram aqui? Mas, assim, vieram também pessoas que não são empresários. A minha ex-aluna, a Isabela, veio aqui, que ela fez o curso de Direito, mas agora ela está com uma outra pegada. Sim. Né? Mas está empreendendo. Uma pegada mais artística, mas está empreendendo. Exatamente. Muito legal também o trabalho dela. E o que tem um empresário a ver com a Isabela?
uma é artista, o outro é empresário. Os dois estão empreendendo. E a faculdade quer ser... Talvez seja um pouco de arrogância minha, não da faculdade, mas eu gostaria que a faculdade fosse o centro que congregasse todo mundo, um guarda-chuva que protegesse todo mundo que queira falar de empreendedorismo. O Rodrigo, Marco Túlio, eu queria aproveitar essa fala do Renato, porque nós estamos realizando esse evento não só voltado para os nossos alunos. O professor Renato falou que a faculdade ela tem outros objetivos também. E um desses objetivos é a aproximação com a comunidade. Perfeito. Então, nós queremos a participação de empresários, de políticos, de artistas, de advogados, de empresários. Então, nós estamos chamando toda a comunidade para a FDCE. Tanto é que as inscrições elas estarão abertas e não é uma exclusividade do nosso aluno. Tá? Essas inscrições das experiências presenciais, a experiência presencial a gente sabe que ela será limitada em função da pandemia. Sim. Tá? Então, o número de vagas é um número pequeno. Tá? Mas esse número, mesmo sendo pequeno, está aberto para toda a comunidade. Então, será um prazer imenso receber a comunidade. Se não puder participar de todos os eventos presenciais, vale a mesma coisa, a participação no evento virtual. Tá? A maior parte dos nossos eventos será também realizada de modo virtual. Então, todo mundo que quiser participar terá essa oportunidade. Perfeito. Isso que o Cirlei falou é importante. Eu não sei se vocês conhecem o teatro da faculdade, mas é um teatro muito bonito, ele é muito grande, cabe muitas pessoas. Mas a gente não pode vender em ingressos, inscrições, para lotar o teatro. Sim. Por causa da pandemia, que ainda não acabou. Então, a gente quer promover um evento bom, mas com um senso de responsabilidade muito grande. Então, assim, infelizmente, eu gostaria de poder abrir para todo mundo, mas não vou poder, porque tem que respeitar um pouco a quantidade permitida. Sem dúvida. Bom demais. Estaremos lá, então, FDCE Business Week, de 13 a 15 de outubro. Serão muito bem-vindos, vai ser muito bom ver vocês lá. Eu acho que o nome de vocês, vocês são empreendedores sozinhos e vocês são empreendedores em conjunto. Eu acho que vocês agregam muito ao evento. A gente está muito feliz com a presença de vocês, é muito honrado. Muito obrigado. A gente que ficou Nós ficamos honrados pelo convite. felizes. Ficasse fora desse evento. Com certeza vocês têm a cara do nosso evento. Com certeza. É sensacional para nós fazer parte desse evento aí. Conhecimento gigante. Exatamente. E, Perfeito. para finalizar o episódio, né, Rodrigo? Para finalizar, Cirlei, a gente tem um quadro aqui que é o seguinte. Então, aproveitar que estão os dois aqui, cada um vai ter que falar um. A gente tem um quadro aqui que é assim, o convidado ele deixa uma mensagem, né, através de uma frase, algum ensinamento para todo mundo que ouviu o episódio até o final. O cara chegou até o final, ele já aprendeu muito, mas ele ainda merece mais uma frase para ficar marcado. Então, vamos conversar com o professor Cirlei e depois... Na verdade, eu não vou dizer mais uma frase. Eu vou repetir uma frase que eu disse anteriormente. Quem tem vontade, tem metade. E nós vamos proporcionar para os nossos alunos, vamos proporcionar para a comunidade uma oportunidade de criar vontades. Tá? Então, quem tem vontade, tem metade. E isso aí conversa demais com a questão do empreendedorismo. Que Exato. é metade, é a vontade. Não adianta nada você ter eu tinha um gestor na Gerdau que ele sempre falava comigo, falava, Rodrigo, o Excel aceita tudo. Você pode colocar ali que você vai conseguir fazer tudo, entregar todas as metas, não tem jeito. Você tem que ter a vontade, mas você também tem que atinar nas coisas. Então ele falava, você tem que ter a vontade de correr atrás, porque não adianta também um cara que é muito bom de planejamento, mas ele não tem a vontade, não vai executar nada. Exato. Então, essa frase sua, eu vou repetir essa frase muitas vezes. Aí você faz uma cara assim séria, como se a ideia fosse sua, sabe? Como se a frase fosse sua. Não, tem que dar os créditos, tem que dar os créditos. Vai lá então, Renato, sua vez. Cara, um dos palestrantes da nosso evento, ele chama Leonardo Gontijo. E quem assistir a palestra e não chorar vai ser difícil, porque ele é um empreendedor social que ele tem
muita autoridade para falar sobre inclusão social e empreendedorismo social. E aí o nome da palestra dele vai ser a minha frase, se vocês permitirem. Claro. Acabou. É assim, se você não tem coragem, não adianta ter vontade. Que casa um pouco aqui com a frase do Cirlei. Porque eu acho que a vida, igual já dizia o grande escritor brasileiro, o que a vida quer da gente é coragem mesmo. E em coragem para empreender, coragem para ser você mesmo, coragem para se expressar, é muito, muito difícil ter essa coragem. Sim. Então a palestra dele vai se chamar essa. Se você não tem coragem, não adianta ter vontade. Muito bom. Até parece que nós tínhamos combinado. Até parece. Eu tô achando que vocês ensaiaram isso aí. Mas sabe o que é? Esse evento, a gente procura pessoas que estão vibrando na mesma energia. Sim. E o professor Cirlei, ele tem essa visão de respeito ao empreendedorismo, que acaba passando para a gente. Assim, o Alisson não está aqui, mas ele também tem. O professor Sérgio, que é o nosso coordenador, ele também tem essa visão. E é muito bom a gente estar num ambiente que mais pessoas pensam igual a gente. Então acaba que a gente fala parecido mesmo, sabe? Tem uma sintonia. Exatamente. E isso é muito importante. E assim, queria parabenizar vocês pelo evento. Obrigado. E por todo, né, o projeto da FDCL, como vocês vêm conduzindo, principalmente o professor Cirlei, como tem conduzido os alunos, assim, todos os alunos que eu tenho contato são apaixonados com a gestão que você está fazendo e com o trabalho que você vem exercendo na faculdade. Isso é importantíssimo. Principalmente, né, o aluno é seu cliente ali. Sim. Então, ele te respeitando, você está o trabalho 100% certo. Ô, Rodrigo, agradeço vocês pelas palavras, agradeço pela oportunidade. Eu confesso agora para vocês que eu já tinha ouvido algumas vezes o podcast de vocês. Inclusive, quem me apresentou foi o professor Renato. Até então eu não conhecia. A partir daí, eu comecei a ouvir e um dia ouvindo, eu vou dizer para vocês, eu fiquei me imaginando aqui, sabe? Então, eu posso dizer que hoje é a concretização de um sonho, sabe? Eu ouvi outras pessoas falando e eu tô assim, nossa, um dia eles podiam me convidar, um dia eu queria participar, mas é por causa que, assim, eu acho muito bacana o modo como vocês conduzem. Esse bate-papo, porque na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo, sabe? E é muito legal. Então, assim, eu agradeço por realizar esse sonho, sabe? Agradeço ao Renato que intercedeu junto a vocês, mas muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço também em nome da FDCL, já que eu falei bastante da FDCL aqui, tá? Sim, fez e faz parte da minha filha, da minha vida. Então, não agradeço demais vocês por essa oportunidade. A gente que agradece. Assim, é uma honra para a gente poder ouvir gente muito mais experiente e que tem muito a ensinar. Muito obrigado de novo pelo convite, por participar no Falazada e até breve lá na FDCL. Até breve. Até breve e até um próximo episódio para a gente contar como foi a primeira edição, né, do evento. Ó, já estou feliz de novo. E uma vez já tem convite para a segunda. E se convidar, a gente vem, né, senhor? Agora tem que vir. Com cerveja. Muito obrigado, valeu. Obrigado, abraço grande. Até o evento da FDCL. Espero todo mundo lá. Abraço. Valeu.